Recentemente, minha família recebeu uma notícia que entregou muitos de nós. A minha bisavó vai virar tataravó. A senhora vai ser tataravó. Que é isso? Jesus do céu! Isso nos fez nos perguntar: até quando partes da gente estará nos nossos descendentes? Fortunately, my mind was unaffected. Bom, isso pode soar um pouco filosófico, mas realmente, até quando partes dos nossos genes serão presentes nas futuras gerações? Até quando nós, em uma perspectiva genética, estaremos aqui presentes na Terra? Bom, nós somos constituídos por diversos tipos de células, as quais se relacionam umas com as outras através de relações químicas. E também, grande parte dessas células possuem genes, que são partes do nosso DNA. E geralmente, grande parte das pessoas sabem que esse DNA foi formado através da junção do material genético de duas outras pessoas, no caso, nossas mães e os nossos pais. Dessa forma, podemos dizer que somos 50% das nossas mães e 50% dos nossos pais. Só que eles também vieram de outras duas pessoas, cada um, totalizando 4 avós. Assim, como nossos avós são os pais dos os nossos pais vão ser metade deles. Assim, teoricamente, seríamos 25% de cada um dos nossos avós. Consequentemente, 12,5% dos nossos bisavós, 6,25% dos nossos tataravós e assim subsequentemente. Você também observou isso? Enquanto a porcentagem que nós temos dos nossos ancestrais vai diminuindo pela sua metade, a quantidade de cada ancestral que nós temos vai dobrando de acordo com a geração que a gente avança. Isso é tipo um padrão se você observou bem. Então, será que não tem nenhuma ferramenta matemática que a gente pode utilizar para facilitar esses cálculos? Tem sim. Isso é exatamente o que a progressão geométrica representa, a qual demonstra uma sequência de fatores sofrendo alguma alteração através da interferência de alguma razão constante. Por exemplo, eu quero saber a quantidade de familiares que eu vou ter numa geração específica. Essa alteração vai ser crescente, como você observou. Por exemplo, eu tenho 2 pais, 4 avós, 8 bisavós e assim subsequentemente. A razão será 2, porque a gente observou que vai crescendo de em 2, multiplicando por 2. Tá, mas será que não tem nenhuma fórmula que a gente pode utilizar para tornar esse cálculo mais fácil, sem necessariamente precisar de uma sequência anterior? Essa é a fórmula geral da progressão geométrica. Vamos pegar, por exemplo, a quantidade de heptavós que nós temos, que são os nossos familiares de 8 gerações atrás. Para fazer essa conta, é necessário multiplicar o primeiro termo, que nesse caso vai ser a quantidade de pais, que é 2, pela razão, que também é 2, elevada pela posição do termo que queremos encontrar na sequência, que nesse caso vai ser 8, menos uma unidade. Dessa forma, fazendo a regra da potenciação das somas dos expoentes quando as bases forem iguais, você encontrará o valor de 256 heptavós. Dessa maneira, agora a gente pode fazer conta até o infinito. O céu não é o limite mais, com o intuito de querer descobrir qual que é a porcentagem que a gente tem com os nossos ancestrais mais distantes. Mas será que isso realmente vale a pena? Na visão familiar, não. Já que vai chegar uma hora que os números são tão pequenos que a relação com você vai ser mínima, mas nunca nula. Já em uma perspectiva sobre a relação entre as espécies, pode ser até interessante. Contudo, isso pode ser um tema para um próximo vídeo. Então, afinal, quais seriam os familiares mais distantes que nós teríamos que poderíamos considerar pelo menos uma porcentagem mínima geneticamente parecido com a gente? Bom, de acordo com minhas contas, considerando o valor arredondado mais representativo como 0,001, os pentadecavós seriam os familiares mais distantes. Mas claro, isso na teoria, porque na prática a vida não é exata. Porque a gente está esquecendo uma variável muito importante,
a variabilidade genética. Com certeza não somos exatamente a metade ou a média dos nossos pais, porque o nosso corpo está em constante mudança, sofrendo mutações e até gerando mecanismos naturais, como o crossing over, para embaralhar e modificar nossos genes. Mas a pergunta que fica é: será que só pelo fato de não sermos exatamente parte dos nossos ancestrais, significa que temos que desconsiderar toda a relação que nós temos com eles? Bom, eu acho que não. Porque a história de cada indivíduo, desde os 65.536 pentadecavós que tivemos, até os 2 progenitores que nos deram origem, é importante. Porque toda lágrima derramada, cada desafio enfrentado, momentos felizes realizados por cada um deles foram cruciais para você existir. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso e espero que você tenha gostado. Se você gosta de assuntos como esse, sobre ciências, principalmente sobre biologia, se considere se inscrever aqui no canal, porque tem muita coisa legal vindo por aí. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo agora. Tchau!